Amém. Então, muito bem, a gente está estudando o assunto de ética cristã baseado nos últimos capítulos da carta de Paulo aos Efésios, na verdade, capítulos 5 e 6. Nós já vimos as relações entre famílias, né, pai e filhos, esposa e esposo. E hoje nós vamos entrar na relação de senhores e servos, que está também baseada no capítulo 6 de Efésios. Mas antes da gente entrar exatamente nesse texto, eu gostaria de pensar um pouco com vocês sobre o contexto da época em que Paulo vivia. Vocês vão perceber que Paulo está falando sobre escravos e servos. Por quê? Porque esse era o contexto em que ele vivia. Não era exatamente de servos, mas era de escravos, tá? Então, na época de Paulo, a escravidão era amplamente assim difundida, tá? Então, o sistema de trabalho era totalmente baseado na mão de obra escrava. Então, era algo comum. A escravidão, a gente pode até pensar que não era só em Roma, mas eu acho que todos os países da época se existia a escravidão. Então, existia uma alta porcentagem de pessoas que eram escravas. Então, se você pensar na porcentagem nos dias de hoje, daria quase 70-30. 70% da população ou 60% da população era escrava. E calcula-se que na época de Paulo, ali em Roma, existiam cerca de 60 milhões de escravos. Então, era muita gente que vivia nessa situação. É bom a gente pensar também que escravos não eram exatamente ou só aquelas pessoas que faziam serviços pesados. Existiam escravos médicos, existiam escravos engenheiros, existiam escravos professores, administradores. Então, toda a força de trabalho, de tarefas mais simples às tarefas mais qualificadas, também poderiam ser realizadas por escravos. Por quê? Porque para o cidadão romano, qualquer trabalho manual era indigno para os seus senhores. Então, qualquer coisa que exigisse um pouquinho mais, então era delegado esse trabalho para os escravos. Então, qualquer pessoa de qualquer profissão poderia ser escravos. O mais impressionante nisso aí que a gente vê é que o escravo ele não tinha nenhum direito. O escravo era uma propriedade exclusiva dos seus donos. Ele simplesmente existia, né, para o conforto, para o bem-estar e para o prazer dos seus senhores. Agora, como as pessoas se tornavam escravas? Quem sabe? Por dívida. Dívida também. Mas o que mais? Conquistas. Basicamente, a escravidão era vinda da questão das conquistas. Então, quando um país era dominado, né, quando um país era derrotado, então existiam, claro, aqueles que morriam, mas o resto da população se tornava escravas. Então, por isso que a gente vê todo tipo de pessoa, desde as pessoas mais simples até as pessoas mais estudadas, também se tornavam escravas, porque a partir do momento que aquele país, que aquele povo era conquistado, então todos ali se tornavam escravos do povo dominante, tá? Então a gente vê essa situação. A gente pode pensar em dois aspectos bem interessantes com relação à escravidão. Primeiro é a impessoalidade do escravo. Então, como nós falamos, o escravo não era uma pessoa, era uma coisa, era uma propriedade. Então, ele não era tratado como gente, mas era tratado como mercadoria. Até Aristóteles, né, ele falava que o escravo era como um objeto que possuía alma, um objeto vivo. Então, quando o escravo ficava velho ou quando ficava doente, ele simplesmente era o quê? Abandonado. Porque não tinha muita utilidade. Ou até alguns eram mortos, porque para justamente não continuar dando despesa
para os seus donos. Então, ele era considerado com pessoas sem dignidades e sem direito algum, quando eram considerados como pessoas, porque na maioria das vezes eram considerados como objetos com alma. Um segundo aspecto é a desumanização dos escravos, ou seja, o escravo ele não tinha direito a nada e os seus donos tinham direito de vendê-los, de doá-los, de matá-los, como assim o quisesse. Então, era essa a sociedade em que Paulo estava inserido, e era essa igreja que Paulo também estava tentando ensinar um novo conceito da palavra escravidão. Algumas pessoas até poderiam criticar Paulo, poderiam até perguntar por que Paulo, na posição que estava, ele não deveria incitar uma revolta contra a escravidão. Talvez na nossa cabeça seria o mais correto, é que Paulo incitasse, uma revolta contra a escravidão. Afinal, agora todos eram iguais perante Deus. E como é que pode, dentro da igreja, ainda existir escravos e senhores? Observe que quando a gente for ler aqui o texto de Efésios 6, ele continua tratando a igreja com a existência de servos, ou de escravos e de senhores. Mas a gente vai ver que Paulo ele tenta trazer e tenta combater a escravidão não de fora para dentro, mas de dentro para fora, porque é assim que Deus quer. Então, o cristianismo, a história do cristianismo, a gente vai ver que o cristianismo ele não incitou revoltas, não incitou revoluções, mas ele de certa forma promoveu uma revolução espiritual, e essa revolução foi de dentro para fora. E a gente vai ver isso nos ensinamentos do apóstolo Paulo. Se a gente analisar a história do fim da escravidão, nós vamos ver que na maioria dos países o cristianismo estava presente. Os conceitos cristãos estavam presentes na libertação dos escravos de vários países. Foi assim na Alemanha, com os reformadores, foi assim na Inglaterra, também com reformadores, foi assim nos Estados Unidos, ainda que nos Estados Unidos existiam igrejas inteiras que defendiam, igrejas evangélicas inteiras que defendiam a escravidão, existiam outras igrejas que eram contra a escravidão, então... Sim. E aí o que acontece? Algumas revoltas, inclusive, e algumas situações bem difíceis começaram a surgir dentro das igrejas, porque existiam igrejas totalmente opostas com o conceito de escravidão. E também dentro do Brasil, que na verdade o Brasil, não sei se vocês sabem, mas foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Foi o país das Américas. Até onde eu sei foi o último país do mundo. E aí o que acontece? É esse conceito de escravidão que Paulo está inserido, é isso que ele está trazendo para a igreja dos Efésios, para fazê-los entender o quê? De que a mudança precisava ter, mas essa mudança, ela partia de dentro para fora. E a gente precisa entender o seguinte: hoje, a igreja, a sociedade brasileira, ela não tem escravos. Alguém aqui que é patrão tem algum escravo? Não. Mas o conceito que Paulo traz, ele também pode se adequar à nossa realidade de quê? De patrões e empregados. Os mesmos conceitos que eram aplicados na questão dos escravos e dos senhores também podem ser aplicados na nossa realidade de patrões e empregados. Aqui, ou nós temos patrões, ou nós temos empregados, ou nós temos futuros patrões e futuros empregados. Então, nós temos ou vamos ter essa realidade. E antes da gente entrar no texto, eu gostaria de pensar um pouco com vocês sobre a questão do trabalho. Qual é a perspectiva de Deus sobre o trabalho? Quem aqui gosta de trabalhar? Estou vendo só dois levantando a mão, né? Você gostava, né?
Uma vez eu estava perguntando para os adolescentes, não vou dizer quem foi, não, mas eu perguntei assim, estão entre eles aqui, né? E tem o Pedro ali também. Aí eu perguntei, qual é o seu maior sonho? Aí um falou assim, me aposentar. Nem começou ainda, nem terminou os estudos, ainda vai trabalhar, vai ter uma vida inteira, né, pela frente, mas o sonho era se aposentar. Tudo bem, não tem problema, é um sonho. Exato, mas o sonho de um desses aí era se aposentar. Mas muitas vezes, veja se isso não é verdade, muitas vezes nós tratamos o trabalho como algo quase que pecaminoso, como um castigo. O trabalho em si, ele não é um castigo. A gente precisa ter isso. O trabalho, ele é uma bênção. Edifica, né? Constrói algo de bom na nossa vida, né? A gente vê isso, né? Que Deus, quando criou o homem, ele deu a responsabilidade, isso antes do pecado, já deu o homem com a finalidade de trabalhar. O castigo foi só o suor, né? Muito bem. Mas a gente pode ver, biblicamente, a gente pode ver alguns princípios com relação ao trabalho. Então, observando por outra palavra, né? Deus ele deu uma função ao homem, ele era um funcionário. Sim, né? Funcionário de Deus, um servo de Deus, né? Alguém que tinha uma função de um serviço. Muito bem. Alguns princípios que a gente precisa entender com relação ao trabalho. Primeiro, é que Deus, ele é tratado na Bíblia como um ser trabalhador, um ser que trabalha. Então, desde o primeiro versículo da Bíblia, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, a criação não foi um ato passivo de Deus, mas um trabalho intencional e cuidadoso de Deus. A gente vê depois, né, Gênesis 2, que Deus descansou da sua obra. O que quer dizer isso? Que ele estava envolvido diretamente na obra que ele se propôs a fazer, que foi a obra da criação, de todas as coisas e também do ser humano, né? Então, João Calvino ele fala assim, que Deus não apenas criou o mundo, mas continua a sustentá-lo e a governá-lo com a sua providência ativa. Então, Deus é um Deus que trabalha. E vamos lembrar que Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, se Deus é um Deus que trabalha, é muito lógico a gente deduzir que Deus criou o homem também com essa capacidade, com essa vontade, com essa inclinação para o trabalho. O próprio Jesus, ele se referia a Deus, né? Se referiu a Deus como um Deus que trabalha. Jesus, lá em João capítulo 5, versículo 17, fala assim, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, isso reforça a ideia o quê? De que o trabalho não é apenas uma necessidade humana, mas é um reflexo do caráter de Deus. O trabalho é um reflexo do trabalho de Deus. Quer falar aí? Só de falar isso, já nos traz à mente, ou deve nos trazer à mente, as muitas vezes que a gente reclama do trabalho. Quantas vezes a gente levanta pela manhã, né, reclamando do trabalho, reclamando que tem isso, reclamando daquilo outro, é do ambiente de trabalho, é do patrão, é do colega, é do simples fato de ir trabalhar. Então a gente precisa lembrar que o trabalho, ele não só é uma necessidade humana, mas é um reflexo do caráter de Deus. E esse caráter que é transferido para nós quando ele nos cria a sua imagem e a sua semelhança. Então o trabalho, na verdade, é uma expressão do amor de Deus por nós. Tanto que o contrário, né, Deus recrimina. Exato. Uhum. Exatamente. Muito bem. Então, o primeiro aspecto com relação ao trabalho é que Deus é um Deus trabalhador. Deus é um ser que trabalha e nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, o trabalho não pode ser uma maldição. O trabalho ele precisa ser uma bênção na vida de todos, principalmente na vida do crente. Agora, também existe o aspecto do trabalho antes da queda, né?
Em Gênesis 2,15, tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e para o guardar. Então, Deus deu uma tarefa, Deus deu uma responsabilidade ao homem antes mesmo da queda, tá? Então, era uma vocação de Deus, era uma forma de expressar a comunhão entre Deus e o homem. Se Deus é um Deus que trabalha, Deus então transferiu também essa capacidade do trabalho para o homem. E vamos lembrar que o trabalho até então era um trabalho 100% prazeroso, né? 100% prazeroso o trabalho antes da queda. Terceiro aspecto do trabalho é o trabalho após a queda. Então, a gente vê que após a queda, o pecado ele foi totalmente atingido. Muitas vezes a gente fala da questão da mulher, né, que foi atingida, do homem, mas a gente precisa lembrar que o trabalho ele foi atingido, mas ainda assim o trabalho continua sendo uma expressão de Deus, uma expressão do amor de Deus. Então, através do trabalho nós conseguimos cumprir com os propósitos de Deus para a nossa vida aqui na Terra. O trabalho foi afetado, a maneira como nós fazemos, os resultados, o suor que a gente tem, o esforço que a gente demanda no trabalho, tudo isso foi pós-queda, mas ainda assim o trabalho ele é uma bênção de Deus. E por último, como um aspecto de trabalho, que o trabalho também, quando nós somos redimidos, quando nós somos salvos e lavados por Cristo, o trabalho deve fazer ou trazer um novo significado para nós. Colossenses 3:23 fala assim: tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, a Bíblia indica que nós, enquanto crentes, devemos fazer o nosso trabalho como sempre para o Senhor e não para os homens, entendendo que a gente está fazendo aquilo para glorificar o nome de Deus. Tem um versículo que fala: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, isso aí está incluído o trabalho, fazei tudo para glória de Deus. Então, o trabalho que eu tenho, quando eu acordo de manhã, às 6 horas da manhã, para ir para o trabalho, eu devo fazer isso para a glória de Deus. As horas em que eu estou lá no trabalho, convivendo com colegas não tão bonzinhos ou enfrentando situações adversas, eu devo fazer isso para a glória de Deus. Muitas vezes a gente coloca o nosso foco muito nas situações difíceis em que estamos passando. Do colega chato, da dificuldade do trabalho, do salário que é pouco, e a gente esquece de que naquele momento, naquelas horinhas que nós estamos ali no trabalho, nós precisamos fazer isso para a glória de Deus. Ou seja, Deus ele é glorificado com o nosso trabalho, e a gente precisa ter essa atitude. Então, o trabalho não é uma mera necessidade humana. Outro aspecto do trabalho é que a integração fé e trabalho é essencial para uma vida cristã autêntica. Então, é preciso que exista uma integração entre fé e trabalho. O que quer dizer isso? Irmãos, nós não temos duas vidas. Nós temos uma vida só. Então, essa vida de fé que eu vivo aqui na igreja, ela precisa se refletir numa vida de fé no meu ambiente de trabalho. É preciso haver essa integração. Não sei se vocês já viram, alguns, lá em Itabuna tinha muito, né? Alguns faziam pedido de oração. Queria pedir pela minha vida espiritual, pela minha vida material, pela minha vida. Era como se tivesse várias vidas, né? Nós não temos várias vidas, nós temos uma vida só. E 100% do nosso tempo, 100% das nossas ações, 100% das nossas reações, elas precisam glorificar a Deus. Ela precisa ter uma integração entre aquilo que eu digo que eu sou crente, sou servo de Deus, e é preciso ter essa integração com aquilo que eu faço. Então, é preciso que haja uma coerência. Muito bem. Então, vamos voltar ao texto de Efésios. Então, gostaria que vocês abrissem em Efésios capítulo 6 e vamos então
estudar, né, quais são os princípios que Paulo apresenta naquela época para escravos e senhores, mas para nós, entre servos e patrões, né, patrões e empregados. Alguém lê para a gente, por favor, dos versículos 5 a 9, Efésios 6, 5 a 9. Muito bem, então Deus não faz diferença, ou como diz a maioria das versões, Deus não faz acepção de pessoas. Então, vamos voltar à realidade em que Paulo vivia. Então, ali era uma igreja composta por crentes, mas crentes, alguns crentes eram escravos e alguns crentes eram os senhores. O sistema de escravidão era altamente difundido naquela sociedade. Altamente, de forma que, quando a criança nascia, né, e ela crescia, ela crescia com esse conceito de escravidão. Então, para ela, fazia parte da normalidade ter um escravo dentro de casa. Fazia parte da normalidade que ela mandasse no escravo. Então, não era nada assim diferente para aquela sociedade. Muito pelo contrário, estava impregnado no sangue de todos ali. Eles entendiam que escravidão era uma coisa normal. Eu não sei se vocês assistiram, quem não assistiu, acho que quase todos assistiram, aquele filme O Menino do Pijama Listrado. Então, quem não assistiu, assista. Tem uma cena que me chama bastante atenção, que é quando a filha, não o menino, mas a filha está sendo, eles têm um professor particular, né, que vai lá todos os dias para ensiná-los. E ali, ela aprende de que aquela situação em que ela vivia, dos judeus, de serem pessoas inferiores, ali ela é catequizada dessa forma. Então ela cresce com esse pensamento. Ela cresce, um menino também, só que o menino passa a ter uma convivência com o outro lá. Mas a menina, ela cresce com esse pensamento de que era normal. Eu sou superior, né? Eu sou raça superior, eles são inferiores, a gente pode fazer o que quiser com eles, porque isso faz parte de uma normalidade. Então, as crianças cresciam com essa mentalidade e, para elas, não era nada de errado matar um, ou bater, enfim, fazer qualquer coisa de ruim. Então, dessa mesma forma, era na época de Paulo com relação à escravidão. Então, os filhos cresciam com esse conceito e fazia parte da normalidade. Então, dentro da igreja, também era normal um escravo e um servo. E aí, como é que seria, então, essa convivência a partir de agora? Como é que seria isso? Como é que eu vou olhar para o cabra do lado e saber que ali tem um escravo ou saber que tem um patrão? Vamos sentar separados? Vamos ter os bancos o lado dos escravos e o lado dos senhores? Os senhores vão sentar atrás? Vamos ter um banheiro diferente para os escravos? Então, tudo isso precisava ser pensado, só que Paulo, pela sabedoria divina, começa a tratar isso de dentro para fora, incutindo naquela igreja os conceitos cristãos. E o primeiro conceito que a gente vê é o conceito da igualdade, né? Todos são iguais perante Deus, seja escravo ou seja livre. Paulo está dizendo, você é escravo e muito provavelmente vai continuar sendo escravo. Você é patrão e muito provavelmente você vai continuar sendo patrão, tendo ainda alguns escravos sob sua servidão. Mas e agora? Como é que vai ser essa convivência? Então, Paulo, traz alguns princípios que a gente deve estudar. Primeiro princípio é o princípio da obediência, na verdade, dois princípios, obediência e respeito. Onde ele fala, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então, Paulo está dizendo que o empregado, ele deve ser respeitoso e fiel ao seu patrão. Respeitoso e fiel ao seu patrão. A gente vê muitas pessoas que trabalham em empresas e parece que elas tramam contra a empresa. Elas não vendem o peixe que elas estão, né? Então, o empregado ele precisa ter a obediência e respeito, né? E aqui temor e tremor não é aquela coisa de terror e servilismo, mas é o quê? Respeito.
né? Reverência e respeito. Então, o empregado ele não deve conspirar contra a sua empresa, ele não deve tentar prejudicar a sua empresa, ele deve agir com lealdade e comprometimento no seu trabalho. Então, você que é empregado, você precisa entender, se você está inserido naquela empresa, você precisa ser leal ao seu patrão e você precisa respeitá-lo e agir com lealdade a ele e à sua empresa. E aí, nesses tempos em que a gente vive, né, de direitos e de que eu tenho isso e que isso me pertence, então fica muito mais difícil a gente exercer essa lealdade à empresa. Mas a Bíblia fala que a gente deve ser leal. Não estou dizendo aqui que você não deve pensar em algo melhor, que você não deve continuar estudando para no futuro ter um emprego melhor. Não é isso. Mas o que nós queremos dizer, o que Paulo fala é que no tempo em que você está naquele trabalho, você precisa ser leal àquele patrão, ser respeitoso a ele e cumprir com todas as suas obrigações, porque é isso que um cristão deve fazer. Vamos lembrar que aqui Paulo primeiro está tratando da perspectiva do empregado. Eu, enquanto empregado, eu preciso ser assim. Depois, claro, a gente vai falar um pouco sobre a questão do patrão. Como nós falamos, não existem, quando falar sobre a questão de respeito, não existem duas vidas, dois comportamentos, duas posturas, duas atitudes. Então, o crente que eu sou na igreja, eu preciso ser o mesmo crente da minha empresa. Então, em todos os sentidos, eu preciso mostrar honestidade. Ele fala, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade do Senhor. Então, a gente precisa entender que a gente precisa fazer sempre como para o Senhor. E Deus requer da nossa vida sinceridade. É fácil isso? O que vocês acham? Às vezes pode ser, às vezes não. Mas, no geral, não é fácil. Por quê? Porque muitas vezes mexe com o nosso orgulho, mexe com aquele direito que eu tenho, que eu acho que eu tenho. Então, e mexe, na verdade, com todo um conceito que estão tentando implantar, né, na sociedade, né? Então, a gente precisa ter cuidado com isso, porque nós precisamos mostrar sinceridade, nós precisamos mostrar respeito e obediência. E quando a gente fala em obediência, parece que é uma palavra pesada. Eu tenho que obedecer? Sim, mas ele não é. Eu não sou empregado, não sou escravo dele. É esse termo que a gente usa. Mas o termo obediência é o termo mais correto que a gente precisa lembrar. Eu preciso ser obediente. Se eu estou naquela empresa, eu preciso ser obediente aos princípios, e muitos dos quais até eu assinei, para que eu também cumpra a minha obrigação de cristão. Fale, Tadeu. E vamos lembrar da questão da autoridade. Qualquer autoridade, ela foi delegada por quem? Por Deus. Então, quando eu respeito a alguma autoridade, e muitas vezes a autoridade é o meu patrão, o meu gerente, é o meu supervisor, eu preciso entender que Deus está permitindo aquela situação. E respeitar essa situação é respeitar a Deus. É respeitar a Deus, com certeza. É respeitar os princípios bíblicos. Isso é. Pelo conceito bíblico, sim. Hã? Isso aí. Então, essa questão, né? É bem interessante. Por quê? Porque é incutida na nossa mente hoje que nós temos direitos, né? E aí também tem... Exato. E aí também tem a questão das injustiças. E realmente, se a gente for... porque a Bíblia também fala assim, o crente não deve folgar com a justiça, mas folgar com a verdade, né? Então, a discussão aqui poderia ir para várias vertentes, né? Então, eu não sei se eu teria resposta. É complicado, assim, pensar que... Eu não quero falar, eu pensei que ia colocar de empresa. Fale, doutor. Então, é complicado. Eu não teria resposta para isso. Mas eu entendo que o conceito bíblico, e é o que eu queria trazer para nós aqui,
é o conceito do respeito, esse primeiro conceito, né, do respeito e da obediência. Então, assim, eu preciso, enquanto empregado, respeitar o meu patrão, respeitar a autoridade dele. Só que o patrão também tem que respeitar o Né? empregado. Daqui a pouco a gente vai entrar no patrão. Mas vamos pensar na perspectiva do empregado. Então, o empregado precisa respeitar e obedecer ao patrão. Ah, eu não quero isso aí. Ontem passou e aí é uma coisa dessa geração. E eu não sei como é que, em que ponto nós vamos chegar. Passou uma entrevista, uma reportagem no jornal hoje, de que empresas em São Paulo estão precisando de funcionários que façam obrigações básicas, como trabalhar no caixa, como ser atendente de balcão, e essa geração não está querendo. Por quê? Primeiro vai ganhar o quê? R$ 1.500, R$ 2.000. É muito trabalho para ganhar isso, né? E quando percebe que às vezes é cobrado um pouquinho a mais do que inicialmente se propôs, aí ele não aguenta e sai. Então, tem que oferecer mais. Se não tem escravidão, você não pode obrigar. Então, mas aí é a questão de quanto ele pode pagar, enfim, tem muitas vertentes que a gente pode pensar. Agora, a minha questão é o seguinte, você precisa avaliar, quando você for entrar numa empresa, eu acho que você deve avaliar, talvez não aceitar, se não é para você, ou se você vai ficar lá dentro só para reclamar, e só para murmurar, e só para achar ruim, é melhor não entrar. Se você entrar, precisa ter uma atitude, né, de respeito, né, de obediência à sua autoridade. Como eu falei, isso não impede que você corra atrás de coisas melhores, muito pelo contrário, eu acho que a gente deve crescer. Né? Se você tem a oportunidade de deixar de ser escravo, Exato. Isso. não se fala, né? Exatamente. Lembrando que hoje o patrão, aí vai abrir um pouquinho mais, né? O patrão, quando ele contrata você para ser balconista, ele está pensando, daqui a pouco eu vou botar ele para lavar o banheiro. Daqui a pouco, porque é assim. E se você não fizer, aí você é demitido e vai ter outro que faça. Então, hoje está tão assim, e pelo emprego as pessoas acabam aceitando a passar por situações mais difíceis. Enfim, hoje está muito complicado a gente avaliar, mas o conceito que eu quero trazer para vocês é o quê? O conceito da obediência e do respeito. Você precisa respeitar. Você quer uma coisa melhor, você não concorda, converse de uma forma respeitosa, mas ainda assim, você enquanto estiver lá, você precisa ter respeito e precisa ter obediência. Pode passar a maior tempestade, você pode ter a maior dificuldade lá dentro, mas ainda assim, a sua falta de respeito não pode ser justificada por isso. Né? Exatamente. Tá? Então é isso que eu quero trazer para vocês, é isso que Paulo traz. Tá? Essa questão do respeito e da obediência. Vamos lembrar, se a gente for ler o texto aqui, volte aí para Efésios capítulo 6. Vou ler aqui o versículo 6, tá? Não obedeçai a vossos senhores apenas quando estão olhando só para agradar aos homens, mas como servos de Cristo. Versículo 5, no final, também fala assim, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. No versículo 9, vós senhores, sabendo também que o Senhor deles e o vosso está no céu. Então veja que a referência que Paulo apresenta aqui é Cristo. Tanto para servos, quanto para senhores, ele traz a referência de Cristo. Cristo deve ser a minha referência. Tudo que eu fizer, eu devo fazer por Cristo, por causa de Cristo, para Cristo. Ele deve ser sempre a minha referência. Não o meu direito, não aquilo que eu tenho para receber, enfim, mas eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer tudo isso por causa de Cristo. Eu perguntei, é fácil ser obediente em tempo todo? É fácil não reclamar no trabalho? Não, eu vou ter uma tendência de reclamar, vou ter muitas vezes a tendência não só de reclamar, mas até conversar com outro colega a respeito, e aí vira uma situação difícil, mas eu preciso pensar em não fazer esse tipo de coisa por Cristo. Por Cristo, não por minha causa. Talvez eu mereça um salário melhor, sou tão trabalhador, eu mereço coisa melhor, mas eu ainda estou na situação e vou enfrentar a situação pedindo sabedoria a Deus, pedindo a Deus que me dê um espírito de obediência, um espírito de respeito,
contar até 10, em certas situações, por Cristo. A referência que Paulo apresenta é Cristo. Então, em outras palavras, talvez você vá passar humilhação. Talvez você vá passar uma dificuldade muito grande com seu patrão, com seus colegas, com o trabalho em si, mas por Cristo, você deve manter a obediência e o respeito. Não importa a situação. Estão entendendo isso? Aqui, Paulo não está abrindo nenhuma exceção, não. Quando você tiver direito, você pode enfrentar. Ele está falando isso? É o direito seu. Vá lá em frente, vá lá ser... Está falando isso? Não. Em qualquer situação, seja mais fácil, seja mais difícil, com colegas, com o patrão, com o trabalho em si, o respeito e a obediência deve ser mantida. É isso que Paulo está dizendo. Mas ele disse que também deve ter respeito pela parte do patrão, né? A gente vai entrar no patrão daqui a pouco. A gente está no empregado ainda. Tá? Segundo princípio que Paulo apresenta é o trabalho com dedicação. A gente já leu, né? Não servindo à vista como para agradar homens, mas como servos de Deus, fazendo de coração a vontade de Deus. Pegando o que o Felipe falou agora, né? A gente precisa entender o nosso papel. O nosso papel. É tipo aquela oração, fala, Senhor, eis-me aqui e envia a Tina. Né? Eis-me aqui e envia o Ari. Não, eu. Então você precisa analisar a sua situação. É muito fácil a gente sempre lembrar do outro. Se sua situação aqui é empregado, então olhe para a sua situação de empregado. Se sua situação aqui é patrão, olhe para a sua situação. E o patrão muitas vezes também pode pensar da mesma forma. Mas quantas vezes eu liberei ele e agora ele não quer? Não, pense na sua situação de patrão. Então eu preciso olhar por meu umbigo, esqueça o umbigo do outro e olhe para si, a realidade que você vive. Então, o segundo princípio é o trabalho com dedicação. Então, eu preciso me dedicar, lembrando sempre que eu estou fazendo para o Senhor. Não posso fazer apenas quando estou sendo observado, mas sempre com zelo, lembrando que é sempre para o Senhor. Então, Paulo ele condena a preguiça daqueles que estão trabalhando só quando estão sendo observados. Quando o patrão está vigiando, eles se esforçam. Quando não tem ninguém por perto, então há um relaxamento. Isso é errado. É preciso haver honestidade no trabalho, fazer corpo mole, desperdiçar tempo. Uma vez eu trabalhava nas pernambucanas, acho que eu já contei essa história para alguns. As casas pernambucanas, viu, Ariane? Tinha 17 anos. E o meu patrão era da igreja, o subgerente, na verdade. E eu tinha uma relação bem jóia com ele, porque na igreja eu chamava ele de irmão, e nas pernambucanas eu chamava ele de meu patrão. Só que, uma vez, eu pedi uma folga para ele para um retiro da igreja. Na verdade, pedi para o gerente, e ele não me liberou. Naquele dia, eu fui trabalhar, sabe, feliz da vida. Se alguém olhasse para mim, eu acho que eu dava um tiro, de tanta raiva que eu estava. E isso ficou muito visível, muito visível. Na verdade, éramos dois da igreja e nós dois pedimos folga. Ele não deu folga para nenhum dos dois. Eu fui trabalhar com muita raiva e a minha colega foi trabalhar normal da igreja. E aí, no final do ano, ele falou assim, eles tinham uma eleição lá sempre para o funcionário do ano. E ele falou assim, na frente de todo mundo, e para minha vergonha. Falou, o funcionário do ano, esse ano, seria Rogério. Mas, por uma coisa que ele fez, uma vez ele pediu folga e tal, não sei o quê, mas eu não liberei, ele veio trabalhar com a cara feia. Então, eu vou transferir o prêmio dele para a colega dele, que era da igreja também, Eliane. E ela recebeu. Nós temos uma tendência forte de sempre ultrapassar os limites, né? E, na verdade, quando os limites não são colocados, a gente acha que pode fazer qualquer coisa. E aí complica, né? Lá no seminário, quando nós trabalhamos por lá 6 anos, nós tínhamos a função de liderança. E eu tive muita dificuldade com alguns alunos, porque eu era o líder amigo de todos. Então, Isso é
né? Então, assim, eu era amigo de todos, e aí alguns abusavam. E eu comecei a perceber que alguns abusavam disso, tentei reverter a situação, mas ficou tarde demais para alguns. Então, eu tive alguma dificuldade nesse sentido. Então, a gente tem essa tendência, né, de ultrapassar os limites, e quando não são colocados limites, então a gente acha que pode fazer qualquer coisa, e não pode ser assim. Não pode ser assim. Então, nessa relação de empregado também, e patrão, a gente precisa ter os limites. Se o patrão não colocou, a gente precisa se colocar os limites. Eu vou até certo ponto com ele. A gente precisa pedir sabedoria a Deus nessas relações, porque nem sempre são tão claras. Nem sempre são tão claras, né? Então, todos esses conceitos, Paulo não só fala ali em Efésios, mas em Colossenses 3, Paulo fala assim: servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo ao Senhor, e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Então, quando nós estamos servindo aos nossos senhores, nós estamos servindo ao Senhor Jesus. Mas aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça que fez, e nisso não há acepção de pessoas, ou seja, tanto patrão quanto empregados, quando se faz injustiça. Quais seriam os deveres dos patrões? 6, 9, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está nos céus, e que para com ele, ou seja, para Deus, não há acepção de pessoas. Então, aqui existem algumas proibições, de ameaças, né, quando ele fala, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para Deus não há acepção de pessoas. Então, na época de Paulo, então, os escravos eles viviam em constante ameaça. E Paulo, então, proíbe essa prática. Então, eu, como patrão, preciso também não fazer esse tipo de coisa, mas eu devo tratar os meus servos com humanidade. Sempre lembrando que existe o conceito e aí no versículo fala que é o conceito da igualdade diante de Deus. O maior conceito que Paulo quer trazer para aquela igreja é esse, é o conceito da igualdade. Eu, como patrão, eu preciso entender que o meu empregado ele tem os seus deveres enquanto empregado, ele precisa cumprir as suas obrigações enquanto empregado, mas perante Deus, ele é uma pessoa igual a mim. Ele não é menor, ele não é uma coisa com vida, ele não é um objeto com vida, mas é um ser humano pelo qual Cristo também morreu. E esse Cristo que eu sirvo é o mesmo Cristo que aquele meu empregado serve. Então, eu preciso olhar para ele como uma pessoa igual a mim. Veja o poder dessa palavra. Eu, como patrão, preciso olhar o meu irmão como uma pessoa igual a mim. Imagine naquela igreja de Paulo, onde o escravo era considerado como nada, mas a partir da igreja, a partir de Cristo, eu, como patrão, precisava olhar para o meu irmão como uma pessoa igual a mim. É essa mudança que Paulo está propondo para a igreja. É aí que o cristianismo entra, quando eu começo a olhar para o meu irmão com igualdade. Lembrando que tudo isso o patrão precisava fazer por causa de Cristo e para Cristo. Se a gente for olhar as relações que Paulo apresenta, tanto a relação como de marido e mulher, ele sempre coloca Cristo no meio. Na relação de pais e filhos, ele coloca Cristo no meio. E agora na relação de empregado e empregador, ele também coloca Cristo no meio. Eu preciso olhar o meu patrão. Este é o código de ética cristão, de que todos nós somos iguais perante Deus. Observe que, enquanto para os empregados, Paulo ele é mais, digamos assim, mais objetivo,
ele é mais direto. Para o patrão, Paulo coloca assim: olhe para ele como uma pessoa igual a você. E isso vai fazer toda a diferença. Na verdade, em todas as nossas relações. Até na relação dentro da igreja, na relação entre ricos e pobres, na relação entre brancos e pretos, na relação entre homens e mulheres, pais e filhos. Preciso olhar para o irmão e lembrar que ele é uma pessoa igual a mim, pessoa pela qual Cristo morreu. O que é que eu sou? O que é que eu sou? Nada. O que é que eu sou? Pecador. Preciso da graça de Deus todos os dias. Preciso do perdão de Deus todos os dias. Preciso da misericórdia de Deus todos os dias. Eu preciso olhar, se eu sou patrão, eu preciso olhar para o meu irmão, que é meu empregado, nessa mesma situação. Eu sempre penso, irmãos, que toda empresa, e agora falando diretamente para o patrão, toda empresa, ela tem suas regras, tem as suas normativas. A igreja também tem. Mas as pessoas, elas são mais importantes do que as regras. Em muitas situações, você vai ter que andar um pouco mais com o seu empregado. Em muitas situações, você vai ter que agir um pouco mais, com um pouco mais de misericórdia com o seu empregado. Porque é assim que a palavra de Deus nos ensina. São esses os princípios cristãos. A gente precisa lembrar disso. E não só cobrar, não só delegar, não só mandar, mas é preciso a gente andar. Se o seu empregado é crente, isso vai servir para que vocês se aproximem como irmãos. Se o seu empregado não é crente, isso vai servir de testemunho de você como um patrão que conhece uma verdade que talvez ainda ele não conheça. Então, que Deus possa nos abençoar e que a gente possa entender essas relações. Eu acho que o que mais fica aqui é entender de que em todas essas relações que nós temos, Cristo deve ser o centro. E vale a gente sempre lembrar daquele livro que só o Ari conhece, Em Seus Passos, que faria Jesus. Então, nessas relações, o que faria Jesus? Jesus daria mais uma chance? Jesus andaria um pouco mais com ele? Então, que a gente possa pensar nessas verdades e que Deus possa nos abençoar. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, eu quero te agradecer por esse tempo juntos e te pedir que o Senhor nos ajude nas nossas relações pessoais, interpessoais, das pessoas que convivemos todos os dias, sejam no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso lar. Que o Senhor seja o centro das nossas relações, que haja em nós uma disposição de fazer sempre aquilo que agrada ao Senhor, que o nosso emprego, naquilo que estamos trabalhando, que as nossas atitudes sejam para glorificar o Senhor. Não permita, ó Deus, que sejamos crentes que murmurem, que faltem com a verdade, que roubem do tempo, mas que possamos ser crentes que possam dar bom testemunho em todas essas situações. Nos ajude para que, se somos empregados, que o nosso patrão possa olhar para nós como pessoas diferentes. E se somos empregadores, que tenhamos esse olhar diferenciado, um olhar que vem do Senhor para com os nossos empregados. Nos abençoe, Deus, nesse dia, em nome de Jesus. Amém.